Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje é falando sobre listas e tuplas, e nós vamos ver como que funciona isso na programação, né, no compilador Python. E para iniciar, a gente tem um exemplo motivacional em que eu quero exatamente fazer um programa para auxiliar a escrever parabéns nas melhores provas de uma disciplina com 3 alunos. E, além disso, eu quero ler os nomes e as notas desses 3 alunos, calcular a média da turma e listar os alunos que tiveram nota acima da média, certo? Bem, como que a gente faria isso? A gente faria o seguinte: primeiro a gente daria nomes, né, aos alunos, nome 1, nome 2, nome 3, para os 3 alunos, são 3 alunos apenas. Então, a gente tem nome 1, tem como entrada input, informe o nome do aluno 1, nome 2, input, informe o nome do aluno 2, nome 3, input, informe o nome do aluno 3. Uma vez que a gente informou os nomes dos alunos, a gente agora vai querer saber as notas desses alunos. E agora a gente vai colocar, então, variáveis com as notas, certo? Como essas notas são racionais, né? A gente então precisa definir qual é o tipo de variável. Então, a variável é do tipo float. Então, a gente vai colocar float, input, informe a nota do aluno 1, informe a nota do aluno 2, informe a nota do aluno 3. Lembrando que a gente viu em aulas anteriores que a gente, quando quer colocar a variável entre um print, entre uma informação e outra, a gente coloca entre vírgulas. Uma outra anotação é a gente colocar entre mais, tá? E aí ele vai identificar quem é o nome 1, quem é o nome 2, quem é o nome 3. Como a gente quer calcular a média da turma, o que a gente faz? A gente pega a nota 1 mais a nota 2 mais a nota 3, divide por 3 e imprime. Print, a média da turma foi média. Agora eu quero dar os parabéns para aquele que passou. Se a nota 1 for maior que a média, print, parabéns, aluno 1. Se nota 2 for maior que média, print, parabéns, nota 2. Se nota 3 for maior que média, print, parabéns, nota 3. Nome 3, perdão. Certo? Então, essa seria a ideia de fazer um programa, e é um programa simples, né? Mas eu pergunto a vocês, e se forem 40 alunos? Eu tenho que ter 40 variáveis para nomes, 40 variáveis para notas. E isso demandaria um tempo muito maior. Se eu tivesse uma turma um pouco maior, mais ainda, né? Então, é possível definir variáveis que guardam mais de um valor de um mesmo tipo? Essa é a pergunta. Essas variáveis existem. Essas variáveis são conhecidas como variáveis compostas, variáveis subscritas, indexáveis ou arranjo, o que nós chamamos de arrays, vetores. Certo? Em Python, existem 3 tipos de variáveis compostas: as listas, tuplas e dicionários. Então, vamos lá. O que são vetores? É variável composta unidimensional, certo? Ou seja, ela tem uma única dimensão. Então, o vetor, ele é linear, tá? Ele contém espaço para armazenar diversos valores e é acessada via um índice. Então, a gente precisa desse índice para saber exatamente o que a gente quer, tá? Então, a ideia de vetor é comum na matemática, tá? Com o nome variável subscrita. Então, o que acontece? Como que acontece no vetor? Quando eu digo x1, eu estou dizendo exatamente que ele está na posição 1 do meu vetor. x2, a mesma, está na posição 2, certo? Porém, no vetor, a gente começa a indexar do zero. Então, vai do zero a n-1. Então, um vetor de tamanho n vai do zero, o indexado, do zero ao n-1. Tá? O que a gente viu até agora são variáveis com um único valor. Então, por exemplo, y é igual a 1, 2, 3, 123, valor é igual a 10,
soma é igual a 20, certo? No caso de vetores, uma mesma variável, ela guarda ao mesmo tempo múltiplos valores. E nós vamos ver que, na verdade, é mais que isso, certo? Então, se eu tenho x1 igual a 123, x2 igual a 456 e assim por diante, eu posso acumular, eu posso guardar no meu vetor um vetor x, em que eu tenho na primeira posição o x1, na segunda posição o x2 e assim sucessivamente. Em outras linguagens de programação, listas são chamadas de vetores e possuem restrições que Python não impõe. Quais são as restrições? Em algumas linguagens de programação, quando a gente fala de vetor e a gente coloca, atribui valores a esses vetores, eles têm que ser do mesmo tipo. No Python, não. No Python, você pode ter vários tipos. Você pode ter, na primeira posição, um float, na segunda, um inteiro, na terceira, uma string, e assim vai. Certo? Então, em Python, os valores de uma lista podem ser de qualquer tipo, e em outras linguagens, os valores precisam ser do mesmo tipo. Então, já tem uma diferenciação. Então, por exemplo, o vetor lista tem um elemento que é o A, um número que é o 1, um número que é o 2, um outro que é uma palavra casa, e o outro um float que é 2.3. Notas 10, 5, 6.7, 2, 7.5. Vejam que na lista a gente tem vários tipos de valores, né? A gente tem valores de vários tipos. Nas notas a gente tem todas do tipo float, ou algumas inteiras, outras do tipo float. Ok? E aí, o que acontece? Para acessar, ler ou escrever uma posição do vetor, basta informar a posição que está entre colchetes. Então, quando você, no Python, você define notas, exatamente essas três variáveis, né? Na primeira posição é 8, na segunda 5.5, na terceira 1.5. E você quer exatamente uma delas, o que a gente faz? A gente chama o nome do vetor e o índice dela, tá? É nada diferente na matemática. Quando eu quero x1, por exemplo, quero saber qual o cara que está na posição 1. x2, qual que está na posição 2, certo? Então, quando eu quero encontrar a média, o que eu faço? Por exemplo, a média vai ser nota 0 mais nota do 1, da posição 1, mais na nota da posição 2 dividido por 3. Vejam que a gente começa do 0, são 3 posições, o meu vetor, e começa do 0 e vai até o 2. Como que é isso, né, na estrutura do computador? E na estrutura do computador ele fica lá, né? Na posição 0 fica o 8, na posição 1 fica o 5.5, na posição 2 fica o 1.5. E o próprio computador entende que aquele array ali está associado a notas, certo? E abaixo disso vem uma outra variável, que é a média calculada em cima dos valores do vetor, certo? Ok. Então, ele vai colocando, né? Não exatamente na ordem. Então, pode-se iterar por todos os seus valores usando um comando for. Então, se por um acaso eu quiser, né, otimizar, eu não quiser escrever nota 0, nota 1, nota 2, né, já porque eu tenho 40, como que eu faço? Eu coloco o vetor que eu quero, notas, né, no caso, já estão atribuídas, que é o 8.0, o 5.5 e o 1.5, e faz um for. O for de i em tamanho 3, né, ou seja, range 3, ou seja, vai do 0 ao 3, então, quando eu falo que vai range 3, ele inicia no 0 e vai até o 2, é o intervalo de 0 a 2, certo? Eu imprimo quem? As notas de i. Então, ele vai fazer isso, vai imprimir a primeira, vai imprimir a segunda e vai imprimir a terceira. Certo? Ok. Agora, a criação de uma lista a partir de valores lidos do teclado. Então, agora eu vou atribuir valores lidos pelo teclado, não mais lidos pelo
pelo próprio computador, ou seja, o programa não deu as notas, o usuário vai dar as notas, certo? Então, você coloca notas 0, float, input, digite a nota do primeiro aluno, notas 1, float, input, digite a nota do segundo aluno, notas 2, float, input, digite a nota do terceiro aluno. Deu erro. Por que será que deu erro? Digite a nota do primeiro aluno. Eu disse 8. Quando eu disse 8, o que ele disse para mim? Não foi definido notas. Então, eu preciso, antes de declarar essas variáveis, inicializar com o vetor notas. Então, eu preciso incrementar antes algo. Como fazer isso? A gente vai incrementar colocando nota igual colchetes vazios, certo? Então, a gente primeiro precisa criar a lista, para depois fazer, né, isso. Então, para isso, como a gente não sabe colocar cada posição da lista, ou seja, onde está cada posição, a gente cria uma lista vazia e vai incrementando essa lista, vai colocando elementos nessa lista, certo? E depois nós vamos adicionar valores na lista usando append. Então, para adicionar elementos na lista, eu preciso de um código que é notas.append, tá? Por que notas? Porque é esse o vetor que eu estou dando, esse é o nome do vetor que eu estou dando, notas. Se fosse valor, seria na valor.append. E N por quê? Porque é a nota que vai ser dada, certo? Então, eu vou botar N igual a float input, digite a nota do primeiro aluno, notas.append N. E aí, como que eu vou agora fazer? Notas é igual colchetes vazios, vou botar notas append, float, input, digite a nota do primeiro aluno, notas.append, digite a nota do segundo aluno, notas.append, digite a nota do terceiro aluno, input, e print notas. Quando eu boto print notas, ele vai imprimir essas 3 notas que foram digitadas. Certo? E se fossem 40 alunos? Eu não poderia fazer 40 vezes a mesma coisa. Como que eu vou fazer isso? Criaríamos 2 vetores, nomes e notas, de 40 posições. E vincularíamos a posição N do vetor de nomes à posição N do vetor de notas. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente tem nomes 0, ou seja, a posição do vetor nomes na posição 0, ou seja, o vetor nomes na posição 0, vai estar vinculado à posição 0 no vetor notas. E assim sucessivamente. Então, como que a gente faz isso? Eu vou chamar de número de alunos, que é igual a 40. Inicialmente, eu tenho uma lista vazia de nomes, uma lista vazia de notas, certo? E média 0, porque eu quero dar média, porque eu quero dar o quê? Parabéns, caso a pessoa tenha a nota acima da média. Então, começo com um for, e aí o for vai de i em quem? Range, o número de alunos. Se o número de alunos é 40, eu vou, então, acrescentar 40, certo? Então, vou botar nomes append input, informe o nome do aluno, e vou botar nomes append float input, informe a nota nomes e do aluno. Quando eu faço isso, e ele vai fazer um for, ele vai fazer isso 3 vezes, 40 vezes, ele vai sempre voltar. E eu já vou aproveitar e vou somando. Além dele incrementar na lista o nome do aluno e a nota do aluno, eu já vou somando, porque eu não preciso mais fazer um outro for. Então, eu já vou somando para calcular a média, certo? Então, soma inicialmente é vazia, né? É 0. Teria um soma lá em cima também 0. E
soma mais nota I, notas I, certo? Então, eu vou ter exatamente o quê? Eu vou ter, fazer isso 40 vezes, eu vou somando. Depois que eu fiz isso 40 vezes, o que eu vou fazer agora? A média. A média é exatamente a soma dividido pelo número de alunos, certo? Então, print, a média da turma é média. Agora, eu vou fazer o quê? O comparativo. Se a nota daquele aluno, né, nota I, daquele aluno for maior que a média, eu vou imprimir o quê? Parabéns, aluno I. Certo? Então, novamente, eu faço um for. For de I in range, número de alunos. Ok? Aí, uma condicional. If notas I for maior que média, print, parabéns, notas I. Ok? Lembrando que ali não é média igual a zero, e sim soma igual a zero. Eu vou consertar e vou colocar para vocês no PDF que eu mandar para vocês. Desculpem. Beleza. Cuidados no uso de lista. Quais são os cuidados? Certifique-se de que não esteja querendo acessar a posição da lista que não existe. Por quê? Porque eu falei para vocês já, né? A gente começa da posição 0 e vai até a posição N-1. Se eu, por exemplo, tenho a lista alunos, que é igual a André, Lucas, Antônio, Maria, e eu quero imprimir alunos 4, ele não vai calcular. Por quê? Porque não existe. Porque essa lista tem apenas 4 elementos. Então, vai da posição 0, vai indexado do 0 ao 3. Então, se eu quero a 4ª posição, eu quero alunos 3. Certo? Então, ele vai me dar erro. Ok? E aí, a gente tem 2 possibilidades de fazer esse indexamento. Como? A gente pode começar do 0 ao N-1, certo? Ou a gente pode, o último elemento sendo -1, o antepenúltimo -2, até o primeiro elemento sendo -n, certo? Então, Python permite acesso à lista em ordem crescente ou decrescente de posição. Então, se for crescente, a primeira posição é 0. Se for decrescente, a última posição é -1. Então, eu começo do -n. Ok? Então, por exemplo, C igual a -45, 6, 0, 72 e -543. Se eu quiser, por exemplo, o C2 é o 0, certo? Agora, se eu quiser o mesmo da forma decrescente, é o C-3, ok? Beleza. Então, se eu quiser o C3 vai ser exatamente quem? 72, ok? Se eu quiser o mesmo valor de forma decrescente, vai ser o C-2, que é o próprio 72, ok? Ou seja, o C0 é igual ao C-5. O C1 é igual ao C-4. Ao C2 é igual ao C-3. O C3 é igual ao C-2 e o C4 é igual ao C-1. Certo? Fica a critério de vocês. Quando eu faço essa pergunta, C0 é igual ao C-5, ele vai dizer que sim, porque o C0 é o -45 e o C-5 também é o -45. E ele vai te dar uma resposta binária, certo? Uma resposta verdadeira. Ok. Beleza. Uma função de manipulação de listas. Se eu quiser retornar o tamanho da minha lista, eu utilizo o código que é o len, certo? Len lista. Então, por exemplo, se eu tenho uma lista que seja números igual a 3, 1, 6, 7, 10, 22, 4. O tamanho dessa lista é 7. Então, se eu quiser essa informação, eu vou pedir len números, que ele vai retornar para mim 7. Ok. Então, exemplo. Programa que lê uma lista do teclado, soma 1 aos elementos da lista e imprime a lista resultante. Então, eu quero um programa que leia uma lista do teclado. Então,
o usuário vai digitar, certo? Vai dar os elementos. Nós vamos somar aos elementos da lista e imprimir a lista resultante, ok? Observe que a gente começou com uma variável chamada continua igual a S. Para que essa variável? Justamente para que você dê continuidade à sua lista, porque você só vai perguntar para o usuário. Você vai ter que perguntar para o usuário se ele quer continuar ou se ele não quer continuar, porque se ele não quiser continuar, ele precisa parar. Então, eu boto uma variável chamada continua igual, chamei de S, tá? E é importante você se ater ao seguinte, porque o usuário, ele pode digitar o S minúsculo ou pode ser o S maiúsculo. Quando, se você botar continua igual a S, e esse S tiver escrito minúsculo, e você digitar maiúsculo, ele não vai entrar. Então, eu preciso utilizar a função enquanto, tá? Começo com uma lista vazia, então eu tenho continua igual a S, uma lista vazia, e aí eu coloco o seguinte, enquanto continua for igual a um S minúsculo, ou o continua for igual a um S maiúsculo, o que eu vou fazer? Digite o número, certo? Por quê? Porque ele vai ser, eu dei lá em cima continua S, porque eu atribuí esse valor a esse cara. E a pergunta sempre vai ser do cara lá, do enquanto. Então, primeiro enquanto ele vai entrar, porque o continua é S. Ele só não vai entrar se a gente digitar o N no próximo. Então, a gente bota o N igual inteiro, input, digite o número, não pode esquecer do lista.append, tá bom? Porque a gente está incrementando a minha lista, a lista não é pré-determinada, ela vai estar sendo construída pelo usuário, então lista.append é importante ser colocado, e aí a gente atribui a variável continua o quê? Continua igual a input. Deseja continuar? Sim ou não, certo? O usuário digitou sim, ele voltou para o enquanto, digitou sim, vai novamente perguntar, digite o número. Se ele disser não, o que o programa vai fazer? Imprimir a lista, certo? Então, ele vai imprimir a lista. Além de imprimir a lista, agora eu quero o quê? Uma lista que vai me dar tudo somando um a mais. Então, eu vou ter que fazer for i in range do tamanho da lista, que eu ainda não sei qual é, por isso da importância de saber determinar isso. Então, o tamanho da lista, len lista, e vou fazer o quê? O elemento indexado em i vai ser exatamente ele mais um. Depois que eu faço esse for, o tamanho da lista que a gente não sabe qual é, a gente imprime essa lista novamente. E aí a gente vai ver um comparativo que o que era aí um elemento X indexado numa posição I, vai ser X mais um indexado na posição I da outra lista. Ok? Beleza. Concatenação de lista. Será que é possível? Bem, é possível. Como que a gente vai concatenar? Como que a gente vai juntar duas listas? A gente vai juntar através do operador mais. Então, é possível anexar os valores de uma lista em outra usando o operador mais. Então, se eu tenho a primeira lista, que é 1, 2, 3, e eu quero incrementar um elemento, eu vou pegar lista mais e boto o elemento que eu quero, que é o 4. E aí ele vai gerar para mim 1, 2, 3, 4. Ah, agora eu quero incrementar 4, 5, 6 na minha lista. Então, lista vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, eu consigo incrementar elementos. E sempre no final. Segundo exemplo. Esse exemplo eu quero que vocês façam. Então, vocês têm 5 minutinhos para fazer um programa que retorna uma lista com todos os números pares entre 2
e um número n, inclusive. Esse número n é óbvio que é um número que o usuário está digitando, certo? Então, eu quero que vocês façam esse exercício. Bem, uma vez feito esse exercício, vocês têm o seguinte, tem aí, na verdade, a resposta, mas eu quero o seguinte, a gente tem, o usuário tem que digitar, então, n é igual a int input, digite um número, certo? E aí, ao digitar esse número vai ser digitado, né, justamente para você saber o intervalo, né? E aí, uma vez que é intervalar, você vai acrescentar isso numa lista, certo? Então, inicialmente, a sua lista é vazia. Então, você cria uma lista, que é chamada uma lista vazia, e aí você diz, for i in range can, de 2 até n mais 1. Por que o n mais 1, gente? É muito importante essa observação, porque o range, ele vai até um número anterior ao que você determina. Então, ele vai do 2 até o n, certo? Como o n está sendo incluído, ele tem que ser do n mais 1. E você vai começar de 2 em 2. Aí, o que você faz? Lista é igual a lista mais o elemento i, certo? Você só quer a criação dos pares. Então, você pode fazer isso. Uma outra forma de fazer é você não utilizar o range em que você vai andar de 2 em 2, na casa de 2 em 2, mas aí dentro desse for você coloca uma condicional. Se o elemento i for divisível por 2, ou seja, o resto dele for 0, você incrementa. Caso contrário, você só faz o quê? Um incremento. O i, que é o i mais 1. Como é um for, você não precisa fazer esse incremento. O próprio for faz esse incremento, 1 a 1, certo? Mas dessa forma é muito mais fácil, certo? Depois que ele faz tudo isso, você imprime a lista. E aí ele vai gerar exatamente quem? Os elementos que são pares. Beleza. Agora, se eu quiser em ordem reversa, eu não quero que comece do 2 ao n. Eu quero que comece do n ou do n menos 1 até o 2. Como que funciona? Né? Como é que funciona? Eu não preciso mudar nada. Basta eu identificar para o meu programa que primeiro eu quero incrementar esse cara, depois eu quero concatenar com a lista. Então, a gente sabe que se eu quero a lista 1, 2, 3 e incrementar 4 no final, eu somo 4 no final. Se eu quero 4 na frente, basta eu pegar o quê? O 4 e somar juntamente com a lista. Então, é só trocar os elementos. Certo? Beleza, é isso. Ok. Multiplicação de listas. Então, o operador de multiplicação, o que ele faz, na verdade? Ele repete n vezes os elementos que estão na lista. Então, na verdade, ele não faz uma multiplicação 1 vezes 1, não. Ele copia e cola aqueles elementos da lista n vezes. Certo? Então, se eu tenho lista igual a 1, 2, 3, e eu quero copiar essa lista 3 vezes, de modo a ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eu faço lista multiplicado por 3 e ele vai copiar para mim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Certo? Então, eu posso utilizar dessa operação. Inicialização de listas com 0. Eu quero começar tudo com 0. Então, toda a minha lista vai começar com 0. O que eu faço? Eu faço o seguinte, eu boto tamanho igual a 0, igual a 10, perdão, que é o tamanho da minha lista, então eu teria que saber o tamanho da minha lista, certo? E pego e faço o seguinte, lista igual a 0 vezes tamanho. Daí a importância de você utilizar a multiplicação, certo? Porque você está repetindo o elemento 10 vezes. E aí ele vai imprimir a 0. Então,
Em diversas situações onde já sabemos de antemão qual será o tamanho da lista, é útil inicializar a lista com o valor 0. Isso evita que precisemos usar o append para adicionar valores. Então, isso, se a gente sabe que os elementos são todos positivos, né, maiores ou iguais a 0, e são realmente caras do tipo inteiro, eu posso botar. Na verdade, não necessariamente, porque eu posso depois incrementar um nome, e aí ele vai mudar, porque ele muda, ok? Não tem problema nenhum, tá? Então, isso faz com que a gente evite ter que colocar o append, né? Ou seja, lista.append. Beleza. Exemplo. Inicializa vetor de notas com 0. Então, eu tenho notas 0 vezes 3, são 3 alunos. Faço soma igual a 0. E aí, depois eu faço de i até o tamanho do vetor, range 3. Eu vou fazer notas de i igual a float, input, digite a nota do aluno. E aí, você vai fazer soma igual a soma mais notas i. Imprime. A média da turma é soma dividido por 3. Quando você inicializou lá o vetor com as notas 0, você não precisou utilizar o append. Teste de pertinência. Retornar true caso o valor 10 permaneça a lista e false caso contrário. Como que funciona isso? Eu tenho o seguinte, eu tenho uma lista, foi dada uma lista, 1, 2, 3, 4, e valor igual a 7. O resultado é igual a false, inicialmente é igual a false, certo? Para ir variando de 1, né, no caso, até o tamanho da lista, que no caso aqui é 4, eu vou fazer o seguinte, se a lista de i for igual ao valor, resultado igual a true, certo? Senão, ele continua sendo falso. Tá? Beleza. Então, eu vejo o seguinte, ó. 1 é igual a 7? Não, falso. Ok? Ainda é falso. Tá? Porque ainda é resultado. 2 é igual a 7? Não, falso. 3 é... Ou seja, 1, 2, 3, 4 não são elementos iguais a 7. Então, não vai entrar nesse if. E aí, eu vou imprimir o resultado. Certo? Então, ele vai me dar a resposta falsa. Qual é uma alternativa para que eu não precise, uma outra alternativa para que eu coloque esse cara para ele me dar já o resultado, sem eu precisar utilizar essa informação? Ou seja, saber se esse cara está na lista. Eu tenho a lista, que é igual a 1, 2, 3, 4, e eu vou fazer o seguinte, resultado é igual a 7 em lista. Ele automaticamente vai me dar o resultado como falso. Ou seja, se eu já quero utilizar a informação, saber se ele é verdadeiro ou não, eu vou e coloco essa informação. Imprime resultado. Certo? Ok. Conhecimento útil, ou seja, a palavra split. Quando que a gente utiliza a informação do split, o ponto split, tá? O split é justamente para retornar um vetor. Então, eu boto x igual a input, digite valores separados por espaços, tá? Ponto split. Eu vou fazer o seguinte, por quê? Digite valores separados por espaço. Aí eu vou botar lá 10, 20, 30, 40. Quando você pede o x, ele vai me dar exatamente quem são os elementos. 10, 20, 30, 40. Certo? O split, ele faz com que eu consiga colocar esses elementos separados, certo? E ele automaticamente já entende que isso me gerou um vetor, certo? E aí eu não preciso colocar iterativamente. Ou seja, eu já incremento os valores que eu quero. Digite a nota dos alunos separados por espaço. E aí você vai botar todos eles.
digite o nome dos alunos, o espaço. Ele já vai identificar. Certo? Ok. Representação de listas em memória. O valor de uma variável de lista, na verdade, é um endereço de memória. Então, a gente coloca ele dentro daquela memória, que é aquela caixinha que a gente vai vendo. Então, como que funciona? Em Python, se eu tenho notas igual a 8.2, 5.0, 7.1 e tenho a informação, essa é a informação, a primeira informação. Então, eu vou lá dentro da memória e acoplo eles na informação o quê? No vetor. Na posição 0, o 8.2, na posição 1, o 5, na posição 2, 7.1. Acabou ali. Um outro vetor, que no caso é uma variável, aqui vai estar uma variável, que é unidimensional, turma igual a B, certo? Então, eu vou colocar no espaçozinho, turma igual a B. Média igual a 0. E aí, eu faço o seguinte, e aí eu tenho, né, cada caixinha eu tenho um espaço, média, nota, turma. For in range, o tamanho de notas, ou seja, o tamanho do vetor notas, eu faço média igual a média mais notas de i. Então, automaticamente, a média vai mudando, a média vai sendo alterada, certo? Então, e média vai ser, então, igual a média dividido pelo tamanho das notas, ok? Por que eu botei notas aí, o vetor? Notas está sendo associada exatamente o quê? Ou seja, redirecionada a esse vetor aí que eu coloquei aí de E1, 2, 3, certo? Então, ela está sendo apontada para uma caixinha que tem várias posições na memória. Cópia de listas. Bem, ao copiar uma lista para outra, o que é feito é copiar o valor do endereço de memória, ou seja, é apontar de uma variável para outra. Então, o próprio programa, ele acaba jogando tudo, a mesma informação para uma caixa única. Então, ambas passam a apontar para o mesmo endereço. Portanto, se você quiser modificar uma lista, eu também vou modificar a outra. Então, para isso, a gente tem que mudar algumas coisas. Então, o que eu estou falando? Na verdade, eu tenho o seguinte, olha, lista 1 é igual a 1, 2, 3. É 1, 2, 3, lista 1. Quando eu chamo lista 2 igual a lista 1, o que eu fiz? Eu peguei a lista 2 e apontei para a lista 1. Ou seja, a lista 2 vai ser também 1, 2, 3. Ok? Então, na memória, ele está sendo entendido assim. Aí eu vou lá no primeiro passo e falo o seguinte, lista 1, 0, ou seja, quem é o elemento 0 da lista 1? É o 10, certo? Então, ele posicionou para mim o 10. Na lista 2, também vai ser o 10. Beleza. Agora, se eu quiser, agora eu tenho o seguinte, lista 2, posição 1. Na lista 2, posição 1 é o 20, certo? Na lista 1, ele também vai posicionar o 20. Se eu quiser, na lista 1, posição 3, ele vai me dar o 3. E o mesmo para o 2. Ok, beleza. E aí, como que eu posso evitar isso? Por quê? Por quê? Porque pode ser que em algum momento eu precise mudar uma informação da lista 1, mas eu não quero mudar a informação da lista 2. Eu não quero fazer essa mudança, certo? Eu queria inicialmente fazer essa cópia, ok. Mas eu não quero que ela seja uma cópia para o resto do programa. Eu quero que ela seja uma cópia naquele momento. Então, eu não quero que ela seja redirecionada exatamente, ou seja, posicionada naquele mesmo cara o tempo inteiro. Então, eu tenho que fazer uma alteração. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar um for para copiar valor a valor. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lista 1. A lista 1 é a 1, 2, 3, certo? E vou fazer o quê? Uma lista 2, que é uma lista que vai ser sendo incrementada pelos valores da lista 1. Eu estou fazendo uma cópia, mas se eu quiser alterar depois a lista 1, eu vou poder e vou continuar permanecendo com a cópia da lista 1 inicialmente, certo?
Então, eu vou incrementar. Eu vou fazer for i in range o tamanho da lista 1, porque aí eu estou copiando uma lista, preciso de uma lista que tenha o mesmo tamanho da lista 1, e vou fazer lista 2.append, lista 1, elemento i. E aí eu fiz uma nova cópia, que na verdade vai ter um novo endereço. Então, para a lista 1, eu tenho o endereço E123, para a lista 2, agora eu vou ter o endereço E180, por exemplo. Certo? E aí eu copiei as listas, eu tenho listas iguais inicialmente, mas se eu quiser agora modificar algo da minha lista 1 ou algo da minha lista 2, eu posso modificar. Certo? Ok. Dessa forma, alterações em uma lista não são refletidas na outra. Então, foi exatamente o que eu falei. Então, se eu tenho lista 1, que é igual a 1, 2, 3, 4, 5, e eu faço for i in range len, né, o tamanho da lista 1, e vou copiar 1, 2, 3, 4, 5, eu consegui copiar. Então, lista 2, posição 0, certo? Igual a 10. Então, eu modifiquei a minha lista 2 e coloquei agora o elemento 10. Eu modifiquei, mas a minha lista 1 continua sendo 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Se eu criar aqui lista 1, eu vou ter exatamente 1, 2, 3, 4, 5. Na minha lista 2, agora eu vou ter 10, 2, 3, 4 e 5. Lista 1, posição 3. Eu quero agora que seja igual a 20. Então, eu vou agora ter o quê? Na minha posição 3, eu vou ter a minha lista 1 vai ser 1, 2, 3, né? 25. E a minha lista 2 vai continuar sendo 10, 2, 3, 4 e 5. O que já foi, já estava pré-determinado. Ok? Beleza. Tuplas. Como que funciona tuplas? Bem, tuplas são sequências de valores da mesma forma que listas. Então, é a mesma coisa. O que diferencia um do outro? A diferença de uma tupla é exatamente que eles são imutáveis. Ou seja, eu não consigo mudar os valores. Certo? E o que diferencia também é que usam parênteses ao invés de colchetes. Tá? Então, por exemplo, tupla vazia. Uma tupla vazia está entre parênteses. Certo? Tupla com um único elemento. É necessário que na tupla, tá? Tenha no final vírgula. Então, vai ser o seguinte, tupla com um único elemento, note a necessidade da vírgula, mesmo sendo um único elemento. Então, tupla é igual a 1, vírgula, fecha parênteses. Certo? Ok. Beleza. Eu preciso de uma vírgula, tá? Se eu tiver 3 elementos, eu já não vou precisar, porque eu já vou ter uma vírgula separando. Então, o acesso é feito pela posição, da mesma forma que nas listas. Então, é a mesma coisa. Então, se eu tiver uma tupla, que é exatamente quem? Maria, João e Carlos. Tupla de 0, ou seja, eu quero o elemento da posição 0 no meu vetor, na minha tupla, que foi chamada de tupla. Ele vai me gerar quem? Maria. Certo? Agora, se eu quiser chegar e falar tupla 0 igual a Ana, ele vai falar para mim, ou seja, trocar, né, o valor, o que era Maria passar a ser Ana, ele vai informar para mim que não tem suporte para isso. Então, ele não vai mudar, certo? Como são imutáveis, não é permitido atualizar os valores dentro de uma tupla. Eu não consigo atualizar. Tá? Quais são os operadores básicos sobre tuplas? Então, se eu quero o tamanho, né, da minha tupla, ou seja, len de 1, 2, 3, ele vai me dar resultado 3. Então, o número de elementos que a tupla contém é o mesmo na lista. Se eu quero concatenar, eu consigo concatenar? Consigo concatenar. 1, 2, 3 mais 4, 5, 6. Vai me gerar um resultado 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quero repetir, ou seja, fazer a multiplicação, eu também consigo. Ó, lembrando, tá vendo? Ó, apenas um elemento tem que ter a vírgula. Na lista, não. E lembrando que é colchetes e não parênteses.
Então, se eu quero repetir o 1 4 vezes, eu vou ter 1 vezes 4 vai dar 1. 3 em 1, 2, 3. O que é 3 em 1, 2, 3? Lembra que eu falei? 7 em lista. A lista tinha 1, 2, 3, 4. Eu queria saber se o 7 estava na minha lista. O 3 está na minha lista? Ele vai me dar a informação se é verdadeiro ou é falso. Pertencimento, true ou false. For x em 1, 2, 3, print x. O que ele vai printar para mim? 1, 2 e 3. Ele vai iterar. O que ele faz? Ele vai olhar para todos os caras da lista, certo? Então, eu posso fazer. Esses são os operadores básicos. Beleza. A gente finaliza aqui a nossa aula. E aí, eu tenho o seguinte, a seguinte informação para vocês. O que acontece? A partir de lista, os exercícios começam a ficar um pouco mais extensos. Como alguns alunos andaram falando para mim que, assim, é complicado, às vezes, fazer a prova no horário lá pré-determinado, tudo mais, eu vou permanecer com a prova no dia 26, mas eu vou fazer uma prova um pouco menor, ou talvez nem faça essa prova, eu vou ainda pensar em talvez no conteúdo de matriz, eu também passar um trabalho para vocês, tá? Em que a gente vai ter todo o conteúdo dado, para a prova. Eu vou passar esse exercício para vocês, né? Que vocês vão começar a fazer hoje. E vocês têm uma semana para fazer. É um trabalho braçal, um trabalho que vocês vão precisar de tempo para fazer. E eu quero que vocês façam exatamente esses 5 exercícios. Então, tá aí o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, tá? Cada um vai valer 1 ponto, né? Assim como eu fiz lá naquele outro exercício, que vai somatizar esse aqui, tá? E vão ficar 4 pontos faltando para a gente complementar a nossa terceira avaliação, tá? Que pode ser, esses 4 pontos, pode ser uma prova mais curta entre aspas, na verdade, ou seja, de 2 questões apenas, tá? Em que vocês vão fazer em 2 horas, ou talvez eu faça um outro trabalho para vocês, tá ok? Então, vocês têm exatamente uma semana para fazer esse trabalho. Eu peço para que vocês falem com os colegas, eu já coloquei lá no Classroom também a informação, né, que vocês precisam fazer esse trabalho, porque não vou aceitar entrega fora do tempo, tá? Então, vocês precisam me entregar. Se tiver algum problema, vocês me avisem, porque aí a gente tenta resolver. Mas me avisem antes do período da entrega, tá? Gente, obrigada, até a próxima.